Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues do Jefa Sorocaba, estamos ao vivo na noite desta quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Muito obrigado a você que está nos acompanhando em mais esta transmissão. Estamos transmitindo pelo nosso canal no YouTube e no nosso canal no Facebook. Nós colocamos lá um link de acesso para o pessoal que quiser nos assistir. Então lá no Facebook tem lá um link de acesso, mas estamos transmitindo pelo YouTube, youtube.com/jefasorocaba. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, entra lá, faça a sua inscrição. Toda vez que iniciar uma nova transmissão, seja ela ao vivo, como é o dia de hoje, ou em algumas situações também palestras e eventos gravados, você recebe ali uma notificação e fica sabendo de tudo aquilo que a gente tem feito. Na tela para vocês também o número do nosso WhatsApp e também do nosso Telegram, 15 DDD da região de Sorocaba, 981201843. Pelo número do nosso WhatsApp, você pode entrar em contato com a gente, fazer os pedidos de vibração à distância, tirar alguma dúvida que eventualmente ficou de alguma palestra, de algum bate-papo que a gente faz. E, claro, saber mais informações também do nosso trabalho, assim como você também pode entrar lá no nosso site, jefasorocaba.com, e lá tem todas as informações do nosso centro, das nossas atividades, por enquanto apenas atividades online, já que a situação, infelizmente, ainda não está favorável para a gente iniciar trabalhos presenciais. Então, pelo nosso site, você fica lá sabendo de todas as nossas atividades, inclusive pode rever as nossas palestras online, tem todas elas, o link de acesso estão todas lá no nosso site. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo da noite de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura. Primeiramente, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso trabalho, que eles estejam presentes na noite de hoje, envolvendo com muito amor e muita luz a todos aqueles que estiverem nos assistindo, todos aqueles que estiverem necessitando de algum auxílio, de algum amparo espiritual. E pedimos também, Senhor, que a vossa luz e o vosso amparo envolva a nossa convidada da noite de hoje, para que ela transmita a sua mensagem com muito amor e muito carinho. E que todos aqueles que forem assistir essa palestra depois, gravado, que eles também sejam amparados e auxiliados e envolvidos com essas bênçãos divinas que nunca nos faltam. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo da noite de hoje, vamos passar aqui alguns recadinhos aqui do nosso centro, pessoal que fica sabendo do nosso centro entre uma live e outra, então vamos passar aqui rapidamente os nossos recados, para o pessoal saber aí das nossas atividades. Então, todas as segundas-feiras, nós temos a palestra online às 8 horas da noite, e antes da palestra, nós temos o atendimento fraterno online, para as pessoas que quiserem conversar, tirar alguma dúvida, estejam passando por alguma dificuldade espiritual, queiram conversar realmente, é um trabalho que os centros espíritas fazem normalmente. Por enquanto, estamos fazendo apenas online. Então, é só entrar em contato com a gente pelo número do nosso WhatsApp. Nós atendemos tanto pelo WhatsApp como também pelo Skype. Então é só entrar em contato com a gente no dia do atendimento fraterno, das 7 horas da noite até 5 para as 8. Nós estamos aqui à disposição para atender as pessoas. E na quinta-feira, que é o dia de hoje, além da palestra online, que já estamos iniciando aqui, após a palestra nós temos as vibrações à distância. Então cada um na sua casa, de preferência junto com o seu animalzinho, faz uma prece ou um evangelho no lar, separa ali uma garrafinha de água, um potinho de água para o seu animalzinho. Se tiver mais de um animalzinho em tratamento espiritual, o ideal é que sejam separadas as águas. Se não for possível, pode ser uma água só. E a pessoa manda para a gente aí essas informações que estão aí na tela. E claro, é muito importante que a pessoa entre em sintonia com o plano espiritual, que faça a sua oração, que faça a sua harmonização, para que possa receber esses benefícios espirituais. Ok? Na tela aí para vocês também as nossas palestras do mês de março. Estamos já aí quase na metade do mês, Já foram aí quatro palestras, Nós temos aí mais 5 palestras ainda pela frente. Então, pessoal que não assistiu alguma das palestras que já foram ao ar, é só entrar lá no nosso site ou ainda no nosso canal no YouTube, você pode rever essas palestras aí. E uma divulgação aqui que a gente já fez na segunda-feira, no mês de maio, nas quartas-feiras do mês de maio, nós vamos iniciar aí o primeiro curso intensivo sobre a espiritualidade dos animais online. Nós já fizemos esse curso de forma presencial anteriormente, mas agora vamos fazer online para até abranger aí um público, até não só um público aqui de Sorocaba, pessoas até de outras cidades. Já recebemos até inscrições de pessoas de outras cidades
que não de Sorocaba. Então fica aí quem quiser fazer esse curso, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a questão da espiritualidade dos animais, entra lá no nosso site, jeffasorocaba.com, lá tem um link de acesso para você fazer a sua inscrição, né, preenche ali um formulário e, claro, fica sabendo um pouco mais também sobre o nosso trabalho. Então, nas quartas-feiras do mês de maio, né, das 7h30 da noite até as 9 horas, nós vamos fazer esse curso aí sobre a espiritualidade dos animais, um curso intensivo. Na tela é para vocês também livros sobre a temática da espiritualidade dos animais, que nós vendemos aqui no nosso centro. A arrecadação da venda desses livros serve para a manutenção das nossas despesas. Quem quiser adquirir algum livro é só entrar em contato com a gente. E temos também livros da doutrina espírita, livros as obras básicas da doutrina espírita. Também quem quiser só entrar em contato com a gente para fazer a compra. E quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, a gente agradece de coração. Está aí na tela os nossos contatos, o número da nossa conta bancária, tem o número do Pix, hoje em dia tem muita gente que usa o Pix aí para fazer transferências bancárias. Então toda ajuda é sempre muito bem-vinda, Infelizmente, a gente ainda não abriu o nosso centro para o público, mas nós temos as nossas despesas, como nós temos despesas na nossa casa física. Então, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Quem quiser e puder nos ajudar, a gente agradece de coração. E, mais uma vez, agradeço de coração a todos aqueles que têm nos ajudado, que têm contribuído com o nosso centro, acreditando no nosso trabalho, acreditando na seriedade do nosso trabalho. Então, muito obrigado a vocês que têm nos ajudado, que têm contribuído com o Jeffa Sorocaba, mesmo nesse período de pandemia, um período difícil para todo mundo, financeiramente falando também. Então, muito obrigado, gratidão a todos que têm nos ajudado. O pessoal já está participando aqui no chat do nosso YouTube, agradecer ao pessoal que está nos ajudando. Que estiverem necessitando de algum auxílio, de algum amparo espiritual, e pedimos também, Senhor, que a vossa luz e o vosso amparo envolva a nossa convidada da noite de hoje, para que ela transmita a sua mensagem com muito amor e muito carinho. E que todos aqueles que forem assistir essa palestra depois, gravado, que eles também sejam amparados e auxiliados e envolvidos com essas bênçãos divinas que nunca nos faltam. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo da noite de hoje, vamos passar aqui alguns recadinhos aqui do nosso centro, pessoal que fica sabendo do nosso centro entre uma live e outra, então vamos passar aqui rapidamente os nossos recados para o pessoal saber aí das nossas atividades. Então, todas as segundas-feiras nós temos a palestra online às 8 horas da noite e antes da palestra nós temos o atendimento fraterno online para as pessoas que quiserem conversar, tirar alguma dúvida, estejam passando por alguma dificuldade espiritual, queiram conversar realmente, é um trabalho que os centros espíritas fazem normalmente. Por enquanto estamos fazendo apenas online, então é só entrar em contato com a gente pelo número do nosso WhatsApp. Nós atendemos tanto pelo WhatsApp como também pelo Skype, então é só entrar em contato com a gente no dia do atendimento fraterno, das 7 horas da noite até 5 para as 8, nós estamos aqui à disposição para atender as pessoas. E na quinta-feira, que é o dia de hoje, além da palestra online, que já estamos iniciando aqui, após a palestra nós temos as vibrações à distância, então cada um na sua casa, de preferência junto com o seu animalzinho, faz uma prece ou um evangelho no lar, separa ali uma garrafinha de água, um potinho de água para o seu animalzinho. Se tiver mais de um animalzinho em tratamento espiritual, o ideal é que sejam separadas as águas, se não for possível, pode ser uma água só, e a pessoa manda para a gente aí essas informações que estão aí na tela, E claro, é muito importante que a pessoa entre em sintonia com o plano espiritual, que faça a sua oração, que faça a sua harmonização, para que possa receber esses benefícios espirituais, ok? Na tela aí para vocês também as nossas palestras do mês de março, Estamos já aí quase na metade do mês, Já foram aí quatro palestras, Nós temos aí mais 5 palestras ainda pela frente. Então, pessoal que não assistiu alguma das palestras que já foram ao ar, é só entrar lá no nosso site ou ainda no nosso canal no YouTube, você pode rever essas palestras aí. E uma divulgação aqui que a gente já fez na segunda-feira, no mês de maio, nas quartas-feiras do mês de maio, nós vamos iniciar aí o primeiro curso intensivo sobre a espiritualidade dos animais online. Nós já fizemos esse curso de forma presencial anteriormente, mas agora vamos fazer online para até abranger aí um público, até não só um público aqui de Sorocaba, pessoas até de outras cidades. Já recebemos até inscrições de pessoas de outras cidades que não de Sorocaba. Então fica aí quem quiser fazer esse curso, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a questão da espiritualidade dos animais, entra lá no nosso site, jeffasorocaba.com. Lá tem um link de acesso para você fazer a sua inscrição, preenche ali um formulário
e, claro, fica sabendo um pouco mais também sobre o nosso trabalho. Então, nas quartas-feiras do mês de maio, né, das 7h30 da noite até as 9 horas, nós vamos fazer esse curso aí sobre a espiritualidade dos animais, um curso intensivo. Na tela é para vocês também livros sobre a temática da espiritualidade dos animais, que nós vendemos aqui no nosso centro. A arrecadação da venda desses livros serve para a manutenção das nossas despesas. Quem quiser adquirir algum livro, é só entrar em contato com a gente. E temos também livros da doutrina espírita, livros, as obras básicas da doutrina espírita. Também, quem quiser, só entrar em contato com a gente para fazer a compra. E quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, a gente agradece de coração. Está aí na tela os nossos contatos, o número da nossa conta bancária, tem o número do Pix, hoje em dia tem muita gente que usa o Pix aí para fazer transferências bancárias. Então toda ajuda é sempre muito bem-vinda, Infelizmente a gente ainda não abriu o nosso centro para o público, mas nós temos as nossas despesas, como nós temos despesas na nossa casa física. Então toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Quem quiser e puder nos ajudar, a gente agradece de coração. E mais uma vez agradeço de coração a todos aqueles que têm nos ajudado, que têm contribuído com o nosso centro, acreditando no nosso trabalho, acreditando na seriedade do nosso trabalho. Então muito obrigado a vocês que têm nos ajudado, que têm contribuído com o Jefa Sorocaba, mesmo nesse período de pandemia, um período difícil para todo mundo, financeiramente falando também. Então, muito obrigado, gratidão a todos que têm nos ajudado. Vou colocar aqui na tela para vocês a nossa convidada de hoje, a Juliana Cútulo. Ela é do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Ela está pela primeira vez aqui conversando com a gente. Gentilmente atendeu o nosso convite. Juliana, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente na noite de hoje. E seja bem-vinda aqui ao Jefa Sorocaba. Eu que agradeço, Wilson, agradeço muito, agradeço também essa oportunidade de a gente conversar sobre um tema tão importante. Meu boa noite a todos e todas que nos acompanham e ficamos aí, vamos conversar, coloquem perguntas, comentem, eu acho que é fundamental para esse diálogo se ampliar. Legal. Eu só estou retomando aqui, Juliana, a gente está gravando aqui a nossa conversa, mas deu algum problema realmente aqui, achei que não tinha tido problema, mas estamos com um probleminha aqui na transmissão. Depois do vídeo inteiro na internet, no pessoal do YouTube. Deixa eu só, enquanto a gente está conversando aqui, só vou retomar aqui a transmissão, aconteceu alguma coisinha aqui. Coisas da internet, infelizmente. A internet às vezes tem algumas instabilidades aqui. Deixa eu só retomar aqui a nossa conexão no YouTube, porque realmente caiu aqui. Achei que não tinha caído, mas caiu aqui. Só vou retomar aqui a nossa transmissão. Foi cedida mesmo. Já aconteceu. Infelizmente tem acontecido muito justamente nesse horário, Acho que o pessoal está muito em casa, nesse horário, Então acaba acontecendo esses probleminhas aí. Muito uso de internet nesse horário. Infelizmente infelizmente sim. Ainda bem que as pessoas estão em casa, sinal que as pessoas estão em casa e estão respeitando o distanciamento social, enfim, é uma série de coisas. Deixa eu só retomar aqui, Juliana. Que agora acho que agora vai voltar aqui. Deixa eu só ver aqui deixa eu só abrir o nosso canal no YouTube aqui. Se tiver conectado, a gente já começa realmente o nosso bate-papo. Ok. Agora sim. Então, espero que o pessoal esteja nos assistindo então pelo nosso canal no YouTube. Retomamos aqui a nossa conexão. Então, hoje estamos recebendo aqui a Juliana Cútulo, do Movimento pela Ética Animal Espírita. A Juliana está falando de São Paulo, mas a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, que o MOVE, como é conhecido aí o grupo dela, está espalhado por vários lugares, inclusive fora do Brasil, Mas, Juliana, quero que você explique melhor, para o pessoal que está nos assistindo, nesse momento, o que é o MOVE, como funciona aí esse movimento pela ética espírita animal. Por favor, Juliana. Bom, boa noite a todos e todas. Agradeço muito o convite do Wilson e de toda a casa, que a gente está muito honrada com isso. E em nome do MOVE, inclusive, porque é uma oportunidade que nós temos de dialogar com irmãos e irmãs que têm o mesmo ideal que a gente e de nos atuar, assim, apoiarmos mutuamente, o que é o mais importante aí, decorrente aí das dificuldades que nós temos atravessado no trabalho com os animais no meio espírita. O MOVE, Wilson, ele é uma fraternidade, digamos assim, é um grupo de irmãos e irmãs que todos sentiram a mesma necessidade de falar sobre a questão animal no meio espírita. Não só a questão animal, como também a questão ambiental, E como você bem colocou, a gente está espalhado pelo Brasil, Nós somos atualmente mais de 30 pessoas
30 membros e membras, muitos aqui para o norte do país, nós temos gente no Amazonas, nós temos no Pará, temos em Rondônia, temos gente lá do outro lado, no Pernambuco, a gente tem em Goiás também, mais para o centro-oeste, nós temos pessoal em Minas, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, temos também no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, quer dizer, a gente está um pouco para cada lado com esses nossos irmãos e irmãs, plantando sementinhas nas casas espíritas que frequentam, mas também dando todo o suporte para o trabalho do MOVE e outras pessoas que gostam, assim, dessa temática, têm interesse em aprender, em aprofundar. A gente também tem, como a gente estava conversando antes, né, pessoal lá em Portugal, estamos abrindo uma frente na Flórida, também nos Estados Unidos, e cada vez mais o nosso intuito é contactar pessoas e abrir, né, possibilidades de criar pontes de diálogos fecundos, profundos sobre a questão da ética animal e ambiental à luz da doutrina espírita. Isso, MOVE tem sotaque do Rio Grande do Sul também. Deixa eu só falar de novo aqui, que o meu microfone estava... Você estava me ouvindo, mas o pessoal da internet não estava me ouvindo. A Elisângela Pinceta, nossa companheira lá de Canela, Rio Grande do Sul, acabou de entrar aqui na nossa live. Obrigado, Elisângela, mais uma vez, por você estar nos prestigiando, né? A Juliana falou aí que tem frentes, né, em vários lugares, né? Entre outros lugares também, o Rio Grande do Sul. Juliana, você está aí nesse movimento, né, já há algum tempo, e você percebe, né, assim como nós aqui no Jefa, né, uma certa resistência, né, do meio espírita, né, do movimento espírita de uma forma geral, em se falar sobre vegetarianismo, em se falar sobre animais, enfim, sobre uma série de coisas, né. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas pequenas dificuldades, né, que vocês também encontram, né, em levar essa informação, não é uma informação qualquer, não é um achismo, né? Eu penso assim, ou eu acho isso, eu acho aquilo. Não, é baseado em estudo, é baseado na codificação espírita, né? Quais as principais dificuldades que vocês encontram, né? Já que o grupo de vocês é formado por pessoas de diversas casas espíritas, né? De diversos lugares também. Quais as principais dificuldades que vocês encontram aí para levar essa informação para as pessoas em relação aos animais, em relação ao vegetarianismo de uma forma geral? O MOVE, ele nasceu a partir dessa dificuldade, Wilson, né, porque no seu início ele vai fazer 4 anos agora este ano, né, em 2017, em dezembro de 2017, ele se formou com alguns poucos companheiros e companheiras, e justamente em decorrência dessa dificuldade de falar sobre a questão animal nos próprios centros espíritas, e houve, assim, imediatamente no contato dessas pessoas, uma empatia, né, por essas decorrências, por essas situações enfrentadas, e o movimento surgiu a partir daí. Nós não temos sede física, né, nós somos um grupo que trabalha basicamente online, produz online e vai gerando conteúdo e interações online. Nossa dificuldade com essa questão do animal, do ambiental no meio espírita, ela é uma dificuldade que tem uma repercussão da própria cultura da humanidade hoje, né? Nós somos uma cultura muito centrada no homem, no ser humano, né, que a gente vai chamar de antropocêntrica. Então, o meio espírita, ele reflete isso. E quando a gente tem que conversar realmente nas casas espíritas a esse respeito, há uma resistência que a gente acaba tendo que ter um esforço de boa vontade e explicação, com aprofundamento da questão por meio de bibliografia espírita, né? Você está falando, assim, as obras básicas iniciam isso, nós temos ali questões que nos dão embasamento para conversarmos com os nossos irmãos, e aí é conversar no sentido de comunicação não violenta, né? A gente entende dentro do MOVE que se nós queremos pedir respeito para os animais, amor para os animais, nós não podemos deixar de respeitar e amar também os humanos, as pessoas com as quais nós interagimos, né? E a espiritualidade sempre nos pede, não se esqueçam dos humanos,
né? A gente às vezes se revolta e fala, eu preferiria morar com um animal do que morar com essa pessoa, né? Então, eles sempre falam, não, não vamos falar assim, né? Enfim, para a gente lidar com a pessoa numa conversa amigável, amorosa, sem violência, procurando nos colocar no lugar dessa pessoa, na dificuldade de entendimento, de uma cultura que é muito forte, né? A cultura da alimentação pela carne, ela vem, veja, em todos os episódios festivos que a gente conhece, todos os episódios de encontro, de participação, isso se reflete nas casas, nos eventos que as casas promovem, as confraternizações, as cantinas, até mesmo o sopão, ou entrega de alimentos na rua, para o pessoal que está em situação difícil, né? Então, isso se reflete nessas coisas. Então, todo cuidado, a caridade, né? O exercício da caridade está lá no Livro dos Espíritos, precisa ter o que? Benevolência, né? Boa vontade. A gente precisa ter tolerância, aí que entra também a indulgência, e perdoar, né? Perdoar, é assim que Jesus entendia. Então, esse esforço nosso tem sido difícil no caminho de conversar e tocar os corações, né? Principalmente aqueles que estão mais afirmados em crenças, em conceitos que nem sempre se fundamentam na doutrina. Nós temos um catálogo, né, no MOVE, desde o início do MOVE a gente vem juntando referências que estão disponibilizadas no nosso site, né, eu acho que depois o Wilson pode colocar para ficar mais fácil para o pessoal copiar, o eticaanimalespírita.org. Lá nós temos um catálogo, no momento ele tem mais de 190 referências, pesquisadas em 200 obras aproximadamente, e a gente continua fazendo essa pesquisa. E ali tem material para todo mundo ver e entender como é que funciona, como é que a doutrina pensa a questão da natureza, a questão da alimentação, a questão da nossa relação com os demais seres da criação. Então, a dificuldade, ela mora justamente numa necessidade que existe de aprofundamento por parte dos nossos irmãos dessas questões. Vamos pensar, não vamos muito longe, não. A gente tem lido coisas que lá atrás, antes da experiência, eu falo por mim, antes da experiência do MOVE, eu nunca tinha prestado atenção, e olha que eu já tinha lido o livro. Então, a gente lê os livros, não vê, não dá devida atenção, ou pula o capítulo, né, pula lá os 3 reinos, no Livro dos Espíritos, vai para os posteriores, né, e aí a gente deixa de absorver o conteúdo. Então, eu acho que a dificuldade é mais nossa, no sentido de como nós trabalhamos o nosso íntimo para acolher a dificuldade do irmão e da irmã. Você falou, inclusive, de pular, né, o capítulo dos 3 reinos, né? Tem uma companheira nossa, né, do nosso grupo, que ela frequentava uma outra casa espírita, e ela nos relatou isso, né, que um centro aqui de Sorocaba, um centro famoso aqui de Sorocaba, que nos grupos de estudo, principalmente do Livro dos Espíritos, quando chegava na parte dos 3 reinos, eles pulavam, né? Aí, uma certa vez, ela questionou, né? Aí ela ouviu da pessoa, né, da coordenadora do grupo, né? Ah, não, esse tema é muito polêmico, é melhor não estudar isso. Quer dizer, as pessoas preferem passar por cima, né, a ter que estudar, a ter que saber das coisas, né? E daí também, até um questionamento que eu te faço, Juliana, será que no nosso meio espírita, né, no movimento espírita de uma maneira geral, as pessoas não preferem simplesmente, não é mais fácil para as pessoas pularem, né, não só o capítulo dos 3 reinos, como outras citações da doutrina em relação aos animais, porque aí as pessoas vão ter que mudar alguns conceitos, né? Porque o vegetarianismo, por exemplo, ele não é uma bandeira do espiritismo, né? Você não vê lá em nenhum momento da obra espírita Kardec falando sobre vegetarianismo, mas existem várias citações ali nas entrelinhas em que ele deixa muito claro, né, que abster-se de carne faz parte da evolução do ser. Será que ainda no conceito das pessoas é mais fácil não estudar, é mais fácil não saber, para pelo menos você poder dizer, eu não sabia, então eu não sou responsável por isso? É complicado também usar essa desculpa, né? Porque se a gente for pegar, como a gente estava conversando antes, vamos retomar lá, a questão número 23 do Livro dos Espíritos é a que Kardec pergunta para a espiritualidade, né? O que é o espírito?
E a resposta vem clara e concisa. É o princípio inteligente do universo. Uma vez que você coloca essa resposta ali, a leitura do Livro dos Espíritos vai se basear em cima dessa informação. A partir do momento que a gente pega e começa a observar isso, a gente não consegue passar pelas demais questões do Livro dos Espíritos sem considerar espíritos todos os seres da criação. E, portanto, todos eles sujeitos à lei de conservação, à lei de destruição, à lei de justiça, amor e caridade. Tá? Um exemplo, eu vou pegar aqui. A gente tem a lei de justiça, amor e caridade. Olha, eu até marquei aqui, porque é importante. A questão 886, quem quiser olhar depois, tá? Vai falar de qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, que eu falei agora há pouco, benevolência, indulgência, perdão, né, para Jesus, é isso. E aí o comentário de Kardec é fabuloso, porque ele vai comentando a questão de que Jesus nos disse que nós deveríamos nos amar uns aos outros, e aí ele comenta, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Quando a gente pega e olha isso daqui, será que ele está falando de que tipo, né? Quem são os nossos semelhantes? Se eu pegar a leitura do Livro dos Espíritos, com essa ideia de que espírito é todo princípio inteligente, todos os seres, se todos os meus semelhantes são todos por base de que somos todos espíritos, portanto, todos mesmos irmãos. Então, eu vou olhar, meu próximo é quem? Quem é meu próximo? Meu semelhante. É meu irmão, é minha irmã. Interessa aí a forma, o fenótipo, a aparência exterior? Vai interessar o quê? É um ser da criação tanto quanto eu. Então, é difícil a gente pegar e dizer, eu não sabia. É difícil, né? Lembrar também que Jesus, nesse livro que eu acho que é primoroso para nós, a Caminho da Luz, em que Emmanuel vem nos descrever o trabalho do Cristo junto aos engenheiros siderais para gerar todos os corpos, fazer toda a evolução genética e todas as transformações necessárias, tanto geologicamente quanto geneticamente, né, no nosso planeta, para que ele tivesse esse equilíbrio, o equilíbrio na atmosfera, o equilíbrio do pH das águas, tudo aquilo que a gente está acostumado, que a gente às vezes nem percebe, que está tudo encadeado na natureza, como o Livro dos Espíritos nos diz, este livro, ele vai nos dizer, olha, Jesus está aqui desde o princípio por todos os seres. Veja que ele começou pelas plantas, pelos animais mais pequeninos, foi desenvolvendo todos os seres, a humanidade chegou depois. Tá? Então, assim, ele disse, eu vim para que todos tenham vida em abundância. Será que os todos são só os humanos? A vida em abundância é apenas para nós que queremos viver até os 100, 150 anos hoje, né? Como é que a gente vai falar dos animais que, podendo viver 15, 20 anos, acabam morrendo em meses, em decorrência da indústria da carne, da agropecuária, né? Então, por que a vida não pode ser abundante também para eles? E quando nós olhamos isso que eu falei, você veja, eu não entrei na questão dos 3 reinos, tá? Então, como é que a gente pode alegar ignorância, Wilson? É um problema, tá? Então, eu acho que eu sinto muito por esses nossos irmãos e irmãs que procuram, assim, se abster dessas questões polêmicas, porque a polêmica está em a gente trazer para o espiritismo uma cultura que não é espírita, não é doutrinária, é dos homens, né? Então, a gente acaba trazendo esse antropocentrismo para dentro do espiritismo, quando o espiritismo é fraternidade universal, é cidadania cósmica. Então, não tem como a gente pegar e instaurar ali dentro um conceito que não é espírita. Não sei se eu respondi. Sim. Ainda estamos evoluindo, né, Juliana? Acho que somos espíritos em evolução, ainda para muita gente falta, né, ainda
esse passo a mais, né, abrir as suas mentes, né, e acho que principalmente, né, como o grupo de vocês se chama movimento, né, acho que o movimento espírita ainda precisa abrir um pouquinho as suas mentes, né, a gente até estava comentando antes de entrar no ar, né, que eu fiquei muito feliz quando a doutora Ivênia Prada, né, que inclusive fez a live com a gente no último domingo, ela conseguiu uma palestra, né, sobre espiritualidade dos animais na sede da Federação Espírita Brasileira, né, ou seja, a própria FEB, né, que é a instituição máxima, né, do espiritismo, já abriu as suas portas, já está abrindo um pouquinho as suas mentes, né, para esse tipo de questão, né. Outras federativas, né, outras instituições ainda estão um pouquinho, né, sei lá, precisam dar esse passinho a mais, né, deixar de lado, né, esses preconceitos, né, em continuar insistindo, né, em falar que é tema polêmico, né, qual é a polêmica sendo que está dentro da doutrina, né, mas enfim, somos espíritos em evolução, acho que tudo a seu tempo, né. Mas para falar um pouquinho mais do trabalho de vocês aí do MOVE, né, vocês já explicou que é um grupo de pessoas, né, de vários lugares, né, que tipo de atividades vocês desenvolvem, né, vocês, por exemplo, vocês auxiliam casas espíritas, né, que de repente queiram colocar o trabalho de assistência espiritual aos animais, né, o que vocês fazem aí exatamente em prol dos animais e do espiritismo, né, como um todo? O MOVE, como você bem falou, é um movimento, né, mas eu quero deixar bem claro que em momento algum a gente se opõe ao movimento espírita. Não se trata disso, né, se trata de um apoio, né, para que essas questões sejam abraçadas, contempladas, mesmo que sejam ainda pelas beiradas, né, é um trabalho de formiguinha, mas que elas sejam, assim, acolhidas dentro do meio espírita como uma necessidade realmente de aprofundamento. Então, a gente apoia, sim, as casas que queiram iniciar os estudos, a gente dá orientação para grupo de estudo, né, a gente participa, inclusive, dando palestras, dando aulas, procurando direcionar, né, da medida da nossa possibilidade, que também somos falíveis, né, aquilo que a gente puder amparar, tá, para que seja feito primeiro um nivelamento do conhecimento entre os trabalhadores interessados, né, para que todo mundo esteja dentro do mesmo diapasão, e daí para frente como iniciar o trabalho, né. Então, a nossa ideia é assim, a gente tem alguns companheiros que já trabalham também em casas, perdão, esse chama-se Francesco, Francesco é meu vira-latinha. Não tem problema. As minhas hoje estão quietas, né? Mas, por exemplo, na live de segunda-feira que a gente fez, elas estavam latindo aqui do meu lado aqui, mas fica tranquilo. Hoje, até porque hoje é o dia deles, né? Hoje é o dia que a gente fala de animais, né? Então fica tranquila com relação ao Francesco aí. Tá certo. Bom, é Francesco pelo nome do padrinho mesmo. Mas, enfim, então a gente tem esse trabalho, né, em alguns membros e membros do MOVE participam também já em casas espíritas que fazem atendimento a animais. E a gente também tem contatos com eles frequentes como está sendo dado o trabalho, como está sendo feito, enfim, é um aprendizado contínuo para nós também, na nossa condição. O MOVE, também, além dessa possibilidade da gente fazer palestras em outros centros, a gente também faz as nossas lives, né, eu comentava com o Wilson agora há pouco que o ano de 2020 foi muito fecundo para o MOVE, porque a gente, além de ter um aumento do número de membros, a gente também pôde desenvolver muito mais material. Então, a gente aumentou o número de lives, aumentou o número de artigos publicados, e tivemos a condição, assim, de chegar a mais pessoas, o que foi importante. O ano passado, a gente fez um congresso, a gente já está indo agora este ano para o 4º congresso, o Congremove, que a gente tem, e esses 3 Congremoves anteriores, o primeiro foi em Petrópolis, no Rio, o segundo foi aqui em São Paulo, e o do ano passado foi online. A gente teve um alcance muito maior, foi transmitido pela Rai TV, né, que é a Rede Amigo Espírita, então a gente teve essa possibilidade de fazer por vários canais de transmissão, e esse ano provavelmente também será online, porque a situação não tem melhorado, né, a gente tinha uma esperança de ir lá para o Rio Grande do Sul, nossa companheira ia ficar feliz, né, mas dessa vez a gente acha que também vai permanecer dessa forma. Então, os congressos também são realizados trazendo convidados que têm participação no meio espírita também para criar o diálogo, né, a Rai TV, ela não trazia essa temática também, né, da ética animal espírita, então nós inauguramos essa temática lá,
E agora a gente tem já todo mês, a gente já tem uma participação no home office espírita da Rai TV. O home office, ele é dirigido por jovens, então a gente também tem lá um momento em que o MOV vai poder falar de ética animal e ambiental para jovens espíritas. Então a gente também tem uma frente voltada só para a juventude, uma frente voltada para a evangelização, que a gente brinca com muito carinho, chama de vegangelização, né? E a gente brinca, mas é basicamente por isso, né? Como é que a gente começa desde pequenininhos a pensar a questão do espiritismo do ponto de vista dessa ética, né? A ética animal, aliás, eu até coloco que é uma ética animal espírita, porque senão eu acho que eu vou deixar o pessoal aí um pouco perdido no que eu estou falando. O que a gente entende por ética animal espírita? A ética animal espírita, pessoal, é uma conduta moral nossa. Uma conduta moral que nos faz relacionar a nossa vivência com as leis de Deus, não só em prol dos outros seres humanos, mas em prol de todos os seres, toda a natureza. Então, é algo que vai se expressar não só na nossa conduta pessoal, individual, adoção, por exemplo, de uma dieta vegetariana estrita, né, pouco a pouco, cada um no seu tempinho, mas a adoção dessa dieta, modificação dos hábitos também para consumo consciente, né, buscar aquilo que é sustentável, aquilo que é ecologicamente correto, respeito pelo ambiente, pela casa, mãe terra que a gente vive, e também isso pela adoção nos centros espíritas, tá? Essa modificação de hábitos também nos centros espíritas, como, por exemplo, redução de lixo, redução dos copinhos plásticos, um embaraço tão grande, né? Além de ser despesa, é desperdício, é poluição, não tem uma reciclagem efetiva no Brasil, tá? Não tem, a gente não se iluda, isso vai sim para o lixo comum, vai para as valas, vai durar 400 anos, então, já que a gente sabe disso, a gente tem um compromisso. Então, a ética animal espírita é também uma ética ambiental, né, e ela parte desses princípios, de uma conduta. Então, todo o trabalho do MOV, sejam as lives, seja a produção de textos, a gente tem feito com todo o carinho voltado a esse esclarecimento. Então, tem essas frentes, frente para o público em geral, e a frente para atendimento para as casas espíritas que estiverem necessitando e interessadas. Legal. A gente tem contato, né, com algumas casas espíritas, né, que já fazem o trabalho dos animais, alguns que estão querendo implantar, né, enfim. E acho que isso é importante, né, a gente difundir, né, informação, trocar informações, né, e isso. O que a gente percebe também, não sei se você que tem contato com outras casas também, Juliana, assim, cada casa espírita tem a sua característica, né, a sua forma de trabalho, né, enfim, e a gente tem que respeitar essas formas de trabalho. Inclusive, as próprias casas que trabalham nessa frente dos animais, elas também têm suas diferenças, né? Cada um trabalha de um jeito, cada um tem uma linha de pensamento diferente, umas, apesar da denominação espírita, tendem um pouco mais para o espiritualismo, abrangem um pouco mais o seu foco, né? Enfim, mas todas com o mesmo intuito, né? Do auxílio, do amparo espiritual aos animais e, principalmente, levar essa mensagem que você está falando, né? Somos todos seres de Deus, estamos todos no mesmo barco, né? Nós aqui humanos, né, que somos dotados de inteligência, é que fazemos distinções, né, entre um ser inferior, um ser que está no mesmo nível, mas a gente às vezes acha que é superior a eles, né, enfim. Mas acho que o respeito às diferenças, mesmo no nosso meio, né, nosso meio espírita / animal, eles precisam ser respeitados, né, e às vezes a gente percebe alguns radicalismos, né, alguns posicionamentos assim, não, o meu jeito é o mais certo, se não for desse jeito, não é. Acho que não tem jeito certo ou errado. Desde que se siga os preceitos da doutrina espírita e, principalmente, desde que esteja fazendo um trabalho com amor em prol, não só dos animais, como dos seres humanos, acho que tudo é válido, né? Acho que a gente tem que ter essa norma de conduta também, né? Não sei se você percebe essas diferenças também em relação a um trabalho ao outro, a um centro espírita ao outro, enfim. Quer falar alguma coisa a respeito disso também? Os modos são diferentes, mas como você mesmo colocou, se a essência do amor, da caridade prevalece, é o que realmente é o mais importante, né? E a gente sabe que nós estamos numa época em que é um pouco como o Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo ali nos diz,
que temos uma prevalência muito grande da atividade intelectual, né, e o maior prejuízo, o maior vício da nossa época é a indiferença moral. Então, o nosso trabalho tem que estar justamente em extinguir essa indiferença, né? Então, se com um trabalho, uma casa espírita, está sendo direcionado com amor, se não há um ataque àqueles que não entendem essa posição, não entendem esse cuidado, esse trabalho, né? Se a gente consegue prosseguir com o mesmo intuito, amoroso, seguro, ligado à espiritualidade, isso é o importante. A forma, o gesto, né, se um faz assim, se o outro faz assim, isso não é o que está em jogo aí. O que está em jogo realmente é a nossa servidão, à doutrina. Nosso serviço a Jesus e a compreensão que nós não passamos de servidores, e ainda os mais pequenos. Né, o Chico falava que ele era um cisco, então a gente é subcisco, sub do subcisco, enfim, a gente pode se qualificar como for, mas eu acho que cada um é cada um, né, no sentido de entendimento, e a gente precisa ter esse cuidado. E eu acho que a questão animal, ela tem uma intersecção com outras questões, que também o meio espírita precisa abraçar, né, são questões que relacionam também a opressão de algo que se supõe maior, superior, do que aquilo inferior, né, uma questão do sexismo, por exemplo, que é uma outra questão que intersecciona, que vem aí ao encontro, né, de participação das mulheres nas direções das casas, nos trabalhos também, procurar equalizar isso, tá, e a gente sabe, espírito não tem sexo, não tem, mas a cultura que nós estamos vivenciando, a gente precisa também dar oportunidade as mulheres de também adquirirem características de equilíbrio, e os homens também aprenderem características das mulheres, e aí a gente conseguir esse ambiente que favoreça, né, esse equilíbrio entre masculino e feminino que é próprio dos seres elevados. Então é um trabalho de caridade também, a gente acolher essas diferenças, e dentro da questão do sexismo também os nossos irmãos de orientação sexual diferente, quantos, se a gente não está perdendo muitos veganos e vegetarianos na casa espírita, por não conseguirmos acolher, isso é uma das principais queixas daqueles que chegam para o MOVE, tá? A gente recebe muitas mensagens de pessoas dizendo, eu já tinha desistido do espiritismo porque não acolheram o meu veganismo. Eu também vi muita gente desistir do espiritismo porque não foi acolhida a sua orientação sexual. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem um compromisso aí muito grande com o espírito, nós não podemos enxergar corpos, nem corpos humanos, nem corpos não humanos, a gente tem que enxergar espíritos em evolução, e a partir daí acolher, isso também em termos de idades, viu, muita criança, muito jovem está chegando aí com potenciais fabulosos, que nós precisamos ajudar no desenvolvimento para que eles assumam tarefa que eles vieram, tá? Eu falo por mim, com 18 anos, me deram um livro de passes, uma apostila de passe na mão, eu falei, estuda aí que eu vou te tomar isso na semana que vem. Eu não fiz curso de passe, a pessoa me entregou a apostila, falou, é assim, 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 você estuda aí, semana que vem eu vou te tomar, vou te sabatinar, e foi assim mesmo, e aí eu tinha que ir lá explicar como é que era, como fazia, como não fazia, e aprendi dessa forma, me fez mal, muito pelo contrário, tá? Me colocou no caminho. Eu não sei se eu não tivesse recebido essa oportunidade onde eu estaria. Provavelmente onde muitos jovens estão, vivenciando as suas vidas aí fora do centro. Então, a gente tem que observar. Então, eu acho que a questão de racismo, todas essas questões, elas vêm postas para nós hoje. A doutrina tem um caráter progressista. Então, se ela tem um caráter progressista, vamos assumir isso. Estamos em pleno século XXI, né? Então, a ciência tem prevalecido, a ciência tem trazido muitas questões. O que mais surpreende a gente, sabe, Lúcia? Não é tanto o meio espírita com essas características que a gente até chamaria, assim, de... Não vou usar essa palavra, porque eu acho que é uma característica ainda que de não contemplação dessas questões. O que mais nos surpreende
é que, fora do meio espírita, outras pessoas estão fazendo isso. E o espiritismo tem perdido esse aspecto de estar progredindo ali na frente. Tá? Então, você vai ter ateus dando baile em espíritas. Você vai ter adventistas, você vai ter padres, você vai ter... assumindo isso, que é mais do que a Laudato Si do Papa Francisco, né? Aí, adventistas, que há muito tempo são vegetarianos, promovem o vegetarianismo, não obrigam, mas promovem, né? Vamos falar do Hare Krishna, que também promove o vegetarianismo, tá? Então, assim, a gente tem algumas coisas aí que precisamos colocar a mão na consciência. Você falou de crianças, Juliana. Não sei se vocês têm crianças ou jovens aí fazendo realmente parte do MOVE, mas vocês têm percebido, né, pelo menos nas conversas e contatos com as pessoas, que essa criançada de hoje, né, como a gente diz, eles estão realmente vindo já com essa mentalidade de respeito aos animais, de não se comer mais carne, ou pelo menos não se comer tanta carne, embora muitos pais às vezes ficam ali instigando, né, a criança, não, come a carninha, come isso, come aquilo, e aí a gente vê, né, nas propagandas, né, de televisão e de internet, né, ali o franguinho feliz, né, que muitas vezes acaba iludindo as pessoas, né, mas vocês têm percebido, pelo menos nas crianças, né, uma mentalidade diferente, porque você colocar esses conceitos para um adulto, para uma pessoa de mais idade, às vezes é difícil, às vezes a pessoa não quer mudar os seus hábitos e não quer adquirir novos conhecimentos. Mas essas crianças que estão vindo agora, vocês têm percebido que elas estão realmente vindo já com esse chip espiritual conectado com essa nova realidade que um dia a Terra vai se transformar em realmente no mundo de regeneração? A gente percebe, sim, alguns casos próximos que a gente anotou esse jeitãozinho de falar, que você fala, opa, esse já veio com uma outra programação, né, um outro chip, como você disse. Mas as questões dependem muito dos pais. Então, o compromisso com os pais é algo bastante importante para não gerar choque e não atrasar o desenvolvimento do espírito. Por isso que eu falei não ver corpos, ver espíritos. Tá? Então, a gente, às vezes, por boa vontade, pode falar, não, precisa comer carne para se desenvolver melhor, para crescer melhor. Não pode deixar, assim, é porque isso vem, como você está falando, uma construção, né, de propagandas e uma série de coisas que a gente assimilou durante a nossa infância, os nossos pais, nossos avós nos ensinaram. Mas o caminho do mundo hoje é outro, né? A ciência que era lá no tempo de Kardec era uma, a ciência que é no tempo agora é outra, principalmente a partir dos anos 30, com o surgimento da nutrição. E ela se desenvolveu tremendamente agora, recentemente. Os estudos mostram que a gente não tem realmente necessidade, tá, fisiológica de se alimentar de produtos de origem animal. Então, é fundamental que a gente consiga observar isso. Existe uma diferença entre alimentação e nutrição, tá? Então, eu posso falar assim, você está com alguma deficiência, por exemplo, você precisa fortalecer os seus músculos. Você precisa de proteína animal. Não, na verdade, você precisa de proteína. Essa é uma diferença. Você precisa fortalecer os seus ossos, precisa tomar mais leite, comer mais iogurte, queijo, tudo. Você precisa de mais cálcio. Essa é a diferença. A fonte é outra, entende? As fontes possíveis são muito grandes. Então, a gente consegue ter mais cálcio, mais ferro, em vegetais folhosos, folhas escuras, do que em carnes. E aí, esses estudos da nutrição são muito interessantes para isso, até para facilitar a vida dos pais hoje. Então, os pais precisam dar o exemplo. Não adianta também você ter um filho que tem esse chip trocado e o pai e a mãe não conseguirem atender essa necessidade do espírito que chegou. Chegou com uma outra disposição para uma outra época. Então, a gente está vendo isso, porque o MOVE, sim, a parte do MOVE Jovem, que está elaborando o programa aí de aulas, de cursos, de lives específicas para a mocidade espírita, eles são jovens, tá? Então, a gente tem um acompanhamento com eles,
mas eles vão tocando, e eles vão trocando figurinha com a gente, mas eles estão construindo esse trabalho, e a alegria deles em poder fazer isso, assim, é exuberante, né? Quando alguém não vai lá e castra, né? Quando alguém não vai lá e obriga a fazer de outro modo, então você percebe como o jovem constrói, como ele traz, ele filtra melhor a espiritualidade nos propósitos que estão sendo aí feitos. E aí, eu acho que é bem essa questão. As crianças hoje trazem uma possibilidade, não são todas, porque vamos combinar que a gente ainda está em processo de encarnação de espíritos ainda na última hora, né? Então, as últimas oportunidades estão sendo dadas, então nem todas as crianças são... O pessoal usa essas expressões, eu não uso, para mim são espíritos e que estão chegando, né, crianças índicos, crianças cristal, não vou usar isso aí, não acho que cabe essa consciência de observar qual é a situação do espírito que está diante de mim. Como é que eu respeito essa possibilidade que ele está apresentando, como é que eu o estimulo a prosseguir, né, e sim, acolher, né, acolher como eu gostaria de ser acolhido, amar como eu gostaria de ser amado. Essa é a proposição. É isso aí. Para a gente encerrar, Juliana, já estamos quase dando nosso tempo aqui. Boa, né? A gente ainda está vivendo a pandemia, né? Infelizmente, a situação, em vez de melhorar, só piorou, né? É muito triste a gente falar isso, né? Por uma série de questões, né? Que não vem ao caso aqui a gente mencionar. Mas lá no começo da pandemia, né? Quando ainda não se sabia exatamente todos os detalhes, né? Dessa doença, né? Do coronavírus, mas foi citado, né? Principalmente no começo, a questão do consumo de animais, digamos, exóticos, né? Principalmente lá na Ásia, né? Onde as pessoas consomem animais que fogem um pouco daquele estereótipo de padrão, né? Por exemplo, aqui no Ocidente a gente come ainda carne de vaca, carne de porco, frango, peixe, enfim. Lá eles consomem outros tipos de animais também, né? A gente às vezes pode parecer um choque, assim como na Índia é um choque para eles verem a gente comer carne de vaca, né? Enfim, não existe essa questão de certo ou errado. Para quem ainda come carne, essa questão de certo ou errado é muito relativa. Mas cogitou-se, falou-se muito no começo da pandemia de que a origem de tudo isso seria o consumo de carnes exóticas, né? De animais exóticos que não são os tradicionais que as pessoas realmente comem por aí. Nos estudos que vocês têm feito, em palestras, em eventos, enfim, vocês já discutiram essa questão? Vocês chegaram a uma mínima conclusão em relação a isso, né? Essa questão da pandemia tem realmente a ver com o consumo não só de animais exóticos, mas de se comer qualquer tipo de carne animal, e a gente sabe que não existe essa questão, o animal não está ali feliz, o animal que a gente está consumindo, né? Nem eu nem você consumimos mais, né? Graças a Deus. Mas as pessoas que ainda consomem carne, muitas vezes as pessoas não sabem a origem, por onde pastou aquela vaca, onde esteve aquele porco, onde esteve aquela galinha, né? Muita gente prefere nem saber as condições de vida desses animais. Mas nos estudos que vocês fizeram aí, a pandemia que nós estamos vivendo e outras que muita gente já até anunciou, elas estão realmente relacionadas ao consumo de carne, seja essa carne exótica ou de qualquer outro tipo de animal que a gente considera, né, os animais de consumo? A história das grandes epidemias tem mostrado que a maioria delas é de origem zoonótica. Tá? O que seria isso? Origens em animais. Mas não é tão simplesmente essa a resposta, né? Essa, inclusive, ela está com todas essas características realmente nas pesquisas que foram feitas, não é um germe, não é um vírus de laboratório, é um vírus originado realmente de contato com animais. E como é que eu digo essa questão, ela é assim, mais profunda? Porque não é simplesmente você ter um animal com o qual você entrou em contato. Aí está relacionado um processo grande, uma cadeia grande de produção, tá? Então, para eu gerar uma epidemia, que depois se tornou uma pandemia, ela teve um processo anterior. Um processo anterior que significou um alargamento do que a gente chama de civilização, uma expansão de cidades, uma expansão de lavouras, de monoculturas, desmatamento, devastação, certo? Que gerou um contato maior
entre nós, que não temos preparo, assim, imunológico para determinados vírus e bactérias que estão restritos aos ambientes naturais, aos animais que vivem em ambientes naturais, tá? Então, a gente aumenta o nosso contato com esses animais, aumenta o contato dos animais domesticados, e aí eu estou falando em termos de rebanhos, com essas outras espécies, que são as chamadas selvagens. Eles trazem dentro deles, são hospedeiros de vírus e bactérias diferentes que nós não conhecemos. O contato desses animais com esses animais selvagens, animais domesticados com animais selvagens, acaba gerando uma contaminação. Isso pula para a gente, tá? Porque a gente está em contato, isso vai passando. Então, a questão de nós estarmos hoje lidando com veja só, nós temos só aqui no Brasil, nos últimos dados aí que eu tenho, que são de 2016, mas só aqui no Brasil a gente tinha 216 milhões de cabeças de gado. Mais cabeça do que gente, né? Mais cabeça de gado do que cabeça de humano. Esses animais precisam do quê? De ração. Para eu alimentar todos esses animais, eles também precisam de espaço, porque a criação brasileira é uma criação de pastoreio. Então, eles precisam de espaço. Vamos aumentar os pastos. Então, você devasta mais um pedaço. Esses animais, eles geram o quê? Pisoteio. O que é pisoteio? Conforme eles vão caminhando, eles vão compactando a terra que era floresta. Os dejetos desses animais, e eu estou falando em urina, estou falando em fezes, estou falando em sangue também de matadouros, restos de curtume, tudo isso é lançado na natureza. Tudo isso polui solo, polui corpos d'água. Corpos d'água que são rios, são lagos, são oceanos. Tá? Pensa você lançando num rio que vai desembocar no oceano. É tudo uma cadeia. Tá? Então, você expande o pasto. Aí você precisa do que para fazer a ração? Você precisa de mais monocultura. Você precisa plantar soja, precisa plantar milho, cereais. Então, você expande. Vai para as áreas que estavam florestadas. Aumenta o contato. E esses contatos que vão sendo transmitidos, veja só, a gente teve vaca louca, gripe aviária, só agora recentemente. A própria gripe que a gente chama, ela é decorrência da gripe espanhola. Então, tudo isso, e a gripe espanhola também teve origem zoonótica. Então, vamos trazendo todas essas questões para nós e vamos observando o que está se passando. A gripe espanhola, ela explodiu na industrialização, de uma Europa industrializada. E como já havia circulação muito grande das pessoas, isso foi para o mundo inteiro. Tivemos mortes aqui no Brasil, em decorrência disso. Então, olha, a gente está com uma situação que ela é sistêmica, tá? Nós circulamos mais, nós devastamos mais, nós poluímos mais, nós aumentamos o nosso contato com esses animais, e aí gera o perigo realmente de novas epidemias, tá? Então, eu acho que nós estamos precisando fazer mudanças significativas, né? O vegetarianismo, ele vem ao encontro de uma necessidade humana, de evolução. Veja só, não existem veganos e vegetarianos espiritualizados, assim, entendeu? Nós estamos aqui tudo na média. Mas, com certeza, os espíritos puros, eles são todos, né? Eu falo espíritos mais altos, mais elevados que nós, eles são todos veganos. Tá? Eles não têm mais a proteção aos animais, o cuidado com a natureza faz parte da elevação do espírito. Então, é algo que a gente precisa observar. Eu gosto muito de uma frase de Einstein, que Einstein falava assim, que é mais fácil a gente desintegrar um átomo do que... como é que era a mesma frase? Peraí, é mais fácil a gente desentendi. Mais fácil a gente desintegrar um átomo do que eliminar um preconceito. Essa frase é atribuída a ele. Eu já gosto de parafrasear. Eu acho que é mais fácil a gente mudar um hábito alimentar do que mudar um sentimento. Tá? Tem gente que fala assim, estou fazendo minha reforma íntima e já vou ficar só na questão da alimentação dessa próxima encarnação. É mais fácil mudar minha alimentação do que fazer a reforma íntima.
tá? É mais fácil, gente. E isso já nos traz um conforto, porque a gente vai se alinhando com uma ética que vem chegando com a nova era. E a gente precisa estar de acordo com isso, estar de acordo com o que a gente conversou até agora com a doutrina. Então, sim, tem um caminho longo aí. Tomara, né, que mais espíritas abracem essa causa, né, não só a causa animal, mas a causa ambiental, todas essas questões, é como você mesmo disse, a doutrina espírita é uma doutrina progressiva, ela tem o seu aspecto científico. Nós temos que acompanhar, enquanto espíritas, ou aqueles que se dizem espíritas, nós temos que acompanhar o progresso da ciência. Se hoje a ciência séria, né, a ciência sem interesses, né, que infelizmente também tem esse outro lado também, né, de interesses escusos, muitas vezes, por detrás de um estudo científico. Se acompanharmos a ciência séria, e a ciência hoje nos diz que o desmatamento, que o consumo desenfreado de carne, isso está contribuindo para novas epidemias e novas doenças, significa que a gente precisa repensar, como você disse, os nossos hábitos alimentares. E se nós nos dizemos espíritas, se nós temos como um dos lemas do espiritismo o crivo da razão, o bom senso, e que falta para muitos espíritas, inclusive, para uma série de questões envolvidas aí na sociedade, nós temos que olhar para esse lado também. Porque senão aquele mundo de regeneração que a gente tanto ouve no meio espírita, em palestras, em livros, ele nunca vai surgir. Se não partir de cada um, não só os espíritas, né, todo mundo, se não partir de cada um, uma mudança de hábito, uma mudança de conceito, e principalmente mais amor, que é a base da doutrina de Jesus, aí a gente vai conseguir ter um mundo melhor. E quem sabe sair não só dessa situação que a gente está vivendo agora, como evitar que outras ainda piores aconteçam, né? Porque a gente às vezes vê algumas notícias aí, né, que outras epidemias podem vir até piores, né? Enfim, a gente já não tá, a gente nem saiu dessa. E aí vem outros estudos, outras informações que nos assustam mais ainda. Então, para evitar tudo isso, né, claro, a gente não tem a pretensão de mudar a cabeça de ninguém, mudar os hábitos de todo mundo. Mas se cada um fizer a sua parte, e principalmente se nós dermos o exemplo dentro do meio que a gente vive, talvez a gente consiga ter uma situação pelo menos um pouquinho melhor, um pouquinho mais confortável, né? Acho que esse é o intuito de todos nós, né? Rapidamente aqui, Juliana, só para antes da gente encerrar, dá uma alôzinha aqui para o pessoal que está nos acompanhando. A Fernanda Fini, aqui de Sorocaba, falando aqui, ó, enquanto o ser humano não aprender a respeitar e deixar os animais em paz, as pandemias só aumentarão. É exatamente isso que a gente está falando, Fernanda. O João Assunção, falando lá daquela questão que a gente estava discutindo, né, sobre os julgamentos, né, espíritas julgando, né, coisa feia, né, não aprenderam nada ainda. Muitos espíritas realmente ainda não aprenderam, João. E aí o restante do pessoal aqui está mandando boa noite, né, a Ângela Hopf, a Gabriela Camargo, a Fernanda Van Ben, a Luciane Carriel, a Elisângela, né, lá do Rio Grande do Sul, a Dirce Machado, enfim, o pessoal está nos acompanhando agora ao vivo e muita gente que vai nos acompanhar depois, né, essa gravação vai ficar disponível, né, inclusive vou ter que editar aqui a nosso bate-papo, né, que a gente teve alguns problemas aqui no início da nossa transmissão, depois vai certinho para o YouTube, vai certinho para o Facebook também, né. Juliana, quero imensamente agradecer você pelo seu carinho, por você ter aceitado o nosso convite, ter disposto aí do seu tempo, né, para conversar com a gente, né. Você quer deixar uma mensagem final aí antes da gente encerrar e desde já, né, pedindo para você fazer a prece de encerramento para a gente? Bom, eu só quero agradecer, né? Agradecer a você, Wilson, agradecer a todas as pessoas aí que nos acompanharam, desejar que o grupo de vocês, o trabalho de vocês, se fortaleça ainda mais com esse espírito de luz que é Francisco de Assis, levar esse nome é empunhar uma bandeira de muito amor, de muita dedicação, que vai incluir aí vocês operarem nos aspectos aí da obediência, né, no aspecto da pobreza, da humildade, né, e também da castidade, ou seja, um trabalho íntimo de purificação muito intenso. Então, eu espero que vocês tenham essa coragem, essa força, mantenham a união, são os meus votos, tá? E para todos que nos ouviram também, que tenha servido, meditação, o Espiritismo nos ajuda, é uma questão doutrinária, é uma questão ética, é uma questão de saúde, é uma questão ambiental, né, mas principalmente é uma questão de amor. Então, a gente precisa deixar que isso entre e nos envolva, e nos fortaleça nas mudanças necessárias. Como eu disse, são as menores, né, são as mais fáceis de fazer. Sentimentos,
é uma luta bem mais complicada, né, Wilson? Muito Mas a gente está complicado. fazendo, né? A gente está fazendo. Então, o MOV está à disposição. Tá, só repete, Tá, aquilo que precisa. só repete o site para o pessoal que está. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo, mas só para o pessoal que quiser acessar, quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, fala o site rapidinho para gente. Olha, o site é o www.eticaanimalespírita, tudo junto, sem acento, .org, tá bom? Inclusive tem artigos lá sobre a questão dos matadouros, a questão da pandemia, vários artigos também à disposição. Tá bom? Depois eu coloco na descrição do vídeo, né, pessoal que for assistir a gravação depois, então vai estar lá na descrição do vídeo, e até o link, né, de acesso para o pessoal aí acessar o MOF. Você pode fazer, então, a peça de encerramento para a gente, Juliana, por favor? Fazemos uma vibração breve, porque nós estamos passando do horário, né? Vamos lá. Então, nós vamos assim agradecendo profundamente a toda essa equipe espiritual que nos acompanhou no trabalho de hoje, os nossos queridos irmãos franciscanos, que sempre nos auxiliam, nos inspiram, nos guiam. Nós, com profunda gratidão, dirigimos o nosso pensamento ao nosso querido Pai Francisco e ao nosso Mestre Jesus, Senhor de nossas vidas, Deus nosso Pai Criador, a quem louvamos com profunda alegria em nosso coração pelo trabalho realizado em Teu nome, Pai. E deixamos à disposição dessa equipe espiritual vibrações intensas de amor por toda a terra, vibrações por todos os lares e tocas, por todas as famílias humanas e não humanas, por todos aqueles que se encontram doentes, por todos aqueles que se encontram aprisionados, famintos, amedrontados, sejam eles humanos ou não humanos. Vibramos com bastante amor para que seus corações sejam tocados e para que a grande fraternidade universal se faça na terra o quanto antes. Ó Senhor Jesus, pousa o teu olhar sobre todos, que seja feita a vontade do nosso Pai Criador para todas as suas criaturas. E Senhor Jesus, faz de nós instrumentos da tua paz, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Juliana, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, obrigado por você ter aceitado aqui o nosso convite, e a todos que nos acompanharam na noite de hoje, muitíssimo obrigado. Tenham todos um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos de volta aqui. Segunda-feira, desde já o convite aqui, Heloísa Pires, nossa companheira Heloísa Pires, estará com a gente aqui na live de segunda-feira. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser.